Vamos mudar de assunto agora. Vocês estão muito calmos esse domingo de Páscoa. A gente tem que terminar esse programa um pouco mais polêmico, né? Com um pouco mais de polêmica. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou no decorrer dessa semana, no início da semana, segunda-feira, que o estado teve a menor taxa de roubos, em geral, da história em fevereiro. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve uma queda de 10,7% nos casos. Além disso, os roubos de veículos caíram mais de 23% em comparação ao mesmo período de 2023. Mano Ferreira, segurança em São Paulo está melhorando segundo os números. Boa notícia, né? Assim, a gente precisa sempre, nesses casos, analisar os dados no agregado, né? Porque nesse caso ele está pegando um recorte de janeiro, que foi... No caso de janeiro não, né? Foi fevereiro, que foi um mês bom. Não, talvez... Que tenha sido um mês bom é uma boa notícia. Mas, para análise... Que tem carnaval, o pessoal foi viajar. Pra análise, tem que ver se o carnaval no ano passado foi em fevereiro também ou foi em março. Foi fevereiro. Foi fevereiro. No mês. E esse ano foi mais no começo de fevereiro. Mas, enfim, essas análises assim, de política pública, a gente precisa ter um recorte temporal maior, né? Porque às vezes tem um mês ou outro que está acima ou abaixo da média, então tem que olhar esses dados com calma. Mas isso reforça uma coisa que eu, como pernambucano vivendo em São Paulo, reforço muitas vezes. Que os paulistas têm uma preocupação desproporcional com a segurança, como se São Paulo fosse um caos. E na comparação com o resto do país, São Paulo é muito segura. E quando a gente olha os dados, isso é corroborado. A taxa de homicídio em São Paulo é muito menor do que na média do país e qualquer outro estado. Então, enfim, eu acho que claro que a sensação de segurança é uma coisa importante, mas e eu entendo que muitas pessoas não se sentem seguras, mas quando a gente olha os dados... São Paulo é muito mais seguro que o resto do país no geral. E tem outro ponto aí também, né, mano? É um recorte temporal pequeno de um único tipo de crime. Então, eu acho que isso, eu não sei quanto isso representa, considerando aí a sensação de insegurança no universo de crimes praticados no estado de São Paulo. Nós sabemos que tem alguns tipos de crime muito específicos, que nem aqui no centro de São Paulo nós temos a gangue da Correntinha, nós temos, enfim, diversos outros tipos de crimes que não estão. Furto de celular na Vida Paulista. O furto de celular. E, na visão do Mano, é também superestimado. O Mano fala que anda de celular na Avenida Paulista. Coba, a semana passada, pra fazer o linha de frente... Não, acabei a linha de frente, tava indo para um outro local esperando o táxi. Tava eu, o Emílio na Dirce. Só eu vi roubar em 5 minutos 2 celulares. Em frente à Dirce, aí eu peguei o táxi. Virei a Brigadeiro, escutei um cara gritando: meu celular! Mas o Mano falou que anda com o celular na Paulista, mas ele vazou no link da Jovem Pan outro dia. Ele tava com o fuzil. Ele tava com o celularzinho no bolso. Mas eu muitas vezes... Eu tô na Paulista todos os dias, né? A Pan fica na Paulista. Então, aqui na Avenida Paulista. Muitas vezes eu saio andando aqui e muitas vezes uso o celular. A Avenida Paulista é uma das vias mais movimentadas do país. Calçadas regulares, super iluminadas. Os problemas de insegurança no Brasil, em geral, estão em lugares que não tem tanto fluxo, que não tem fachada ativa, ou seja, que as pessoas não conseguem visualizar o que está acontecendo. É claro que vão ter casos na Paulista, porque passam milhões de pessoas diariamente, mas proporcionalmente... é um lugar seguro. O Mano Ferreira fala sempre que ele anda de celular na Paulista e eu falo sempre que Paulista deve ser uma rua lá de Recife, não deve ser a Avenida Paulista, o Ricardo Rose. Eu acho que tem 2 pontos importantes. Um é que é um recorte, como o Mano falou, e para questão da administração pública é importante a gente olhar uma coisa mais macro. E tem também a questão do posicionamento sempre firme do governador Tarcísio no combate à violência no estado de São Paulo. Eu acho que isso é um símbolo importante. Quando o governador de um estado, o prefeito, o presidente da República passa uma mensagem firme de que vai lutar cada dia para combater isso. Por outro lado, eu sinto que a sensação de insegurança no Paulista, em especial, como o Diego falou aqui, isso pegou uma análise específica. No caso dos celulares, eu acho que a sensação de insegurança é muito grande, porque é todo momento, todo
todo instante você vê numa rede que você faz parte, num grupo, alguém que foi assaltado e que perdeu o celular e que foi roubado, furtado na questão do celular, e deve ter uma subnotificação imensa nesses casos, que as pessoas falam, nossa, não vai adiantar eu notificar, fazer boletim de ocorrência, porque um celular não vai voltar nunca, nada vai acontecer. Então tem duas questões aí importantes. Essa da subnotificação de crimes menores, como é o caso do furto de celular, que todo mundo aqui deve conhecer alguém que já foi furtado, ou participa de alguma rede num grupo de WhatsApp que alguém coloca lá que o aconteceu, e o símbolo e o signo de um governador que vai para as câmeras e fala que vai combater a criminalidade a qualquer preço. A superação de problemas que ficaram ao longo de mais de 30 anos com governos que não priorizaram a segurança pública é o reflexo hoje. Claro que a solução na contratação de policiais, na estrutura da segurança pública como um todo, não é imediata. Em um ano, o atual governo conseguirá esse desafio, solucionar esse grande desafio. Indicadores de índices criminais, muitas vezes, eles refletem friamente somente números. Essa sensação de insegurança faz com que a população cada vez mais exija do governo mais medidas, exija do governo mais posições. E eu vejo que o atual governo tem se posicionado contra as saidinhas temporárias. O secretário foi licenciado da secretaria para se posicionar em relação também ao estado de São Paulo contra as saidinhas temporárias. O governador, quando ele blinda e dá total respaldo à Operação Escudo, dando uma resposta que a bandidagem não terá espaço no estado de São Paulo, mas é um longo desafio. Eu vejo que tem um caminho muito longo pela frente, mas o atual governo, ele sinaliza o caminho correto. Olha, toda melhora de números sempre é boa, sem dúvida nenhuma, a gente deve comemorar, mas a gente tem que lembrar que o crime é nômade, né? A gente vê, os criminosos mudam do tipo de crime, e a gente tem tido 1 milhão de celulares roubados só no ano passado no Brasil inteiro. E o recordista é o estado de São Paulo. Então a sensação de insegurança continua muito grande, sem dúvida alguma. Tem muito a ser feito e eu insisto sempre na mesma coisa. Existem 58 mil ordens judiciais de prisão no estado de São Paulo não cumpridas. Eu não tenho dúvida que esses 2 furtos de celular que você viu e muitos outros que acontecem são pessoas, muitas vezes, que já têm a condenação, mas ela não foi cumprida e a pessoa continua solta com a maior sensação de impunidade e continua cometendo crime. E meu sentimento... A gente tem que melhorar muito ainda. Por mais que tenha melhorado alguma coisa, tem que melhorar muito para que a gente possa sair tranquilo na rua usando o celular sem essa preocupação maluca. Não, e o meu sentimento de segurança, ainda volto a falar. Primeiro, a questão da justiça, né? Que você prende e o bandido tá, em meia hora tá na rua. Mas principalmente nas questões desses pequenos furtos. Isso traz insegurança, porque isso também a mídia mostra diariamente. O quê? É o furto do celular, é o carro parado no semáforo, que o bandido quebra o vidro e leva a bolsa de alguém. É a gangue da correntinha, também aqui na Paulista, que pega e arranca corrente. É a gangue do Brás, que vai lá e rouba, encosta e rouba a bolsa das pessoas. Golpe do Pix. O golpe, né? Não, mas do Pix isso aí é do pessoal que sai pra namorar e não sabe namorar, entendeu? Golpe do Tinder. É o golpe do Tinder, entendeu? Esse é o pessoal que tá louco. Mas eu acho que esses pequenos furtos trazem, junto com essa falta de impunidade também, esse sentimento muito maior do que é o que você sente em regiões que o homicídio é maior, né, latrocínio é maior, que as questões de violências mais pesadas estão mais presentes, porque aqui você tem um estado no interior que é um estado mais calmo. Você pega o interior, eles não estão preocupados muito com a questão de segurança, estão preocupados com a zeladoria, com outras questões. Aqui na capital nós temos a Cracolândia, nós temos esses pequenos furtos no centro, que é onde existem grandes aglomerações, onde passa um fluxo de muita gente. Mas você vai em locais na Europa lá, vai lá na Espanha lá, vira e mexe, tem alguém gritando lá. Pickpocket. Pickpocket. Ou seja, essa questão também dos pequenos furtos não é privilégio de São Paulo, é questão das grandes metrópoles. As aglomerações têm pequenos furtos desse tipo, mas
Também, enfim, na comparação com o país, eu vou trazer um caso anedótico. Eu tenho um primo que em Recife foi assaltado 18 vezes o celular. Meu Deus do céu. Então, assim... Ele deve ficar parado com o celular Esse é um na caso... esquina. A Raquel sabe disso. Esse é um caso de estudo de vitimologia. E você sabe que tem algumas vítimas que, naturalmente, elas, não sei porquê, são muito vítimas de alguns Sabe que crimes. daí a gente tá tendenciando a ser lombrosiano, colocando a culpa na Mas vítima. eu posso trazer um dado que eu acho muito interessante disso que eu estava falando, de que São Paulo é muito seguro, apesar da sensação de insegurança dos paulistas. A taxa de homicídio no ano passado, que foi a menor da série histórica. São Paulo teve uma taxa de 5,66 homicídios por 100 mil habitantes, o que é muito menor do que a taxa, é 4 vezes menor que a média nacional, que é de 18 homicídios, e que também é 7 vezes menor que a média de Washington, nos Estados Unidos. Mano, agora eu só vou colocar uma polêmica aí. Ninguém sair de casa falando, hoje eu vou ser vítima de um homicídio. A gente pode até sair de casa com medo de ser vítima de um latrocínio. Então, quando eles colocam medidores indicativos de homicídios que diminuem, esses fatores, eles não refletem a segurança urbana. Porque a gente tem outras situações complexas, o próprio Tribunal do Crime, em que pode ali manipular as taxas. Só para colocar uma... Mas em muitos lugares uma do provocação. Brasil, a preocupação dos pais eu não sei se o meu filho volta para casa. E isso é verdadeiro. Porque as taxas de homicídio... O Brasil tem mais homicídio que o resto do mundo, né? É uma coisa... O Brasil mata muito. E São Paulo, nesse contexto, precisa ser observado. Porque tem as mesmas leis penais, tem todas as críticas que a gente faz se aplicam e, ao mesmo tempo, tem muito menos homicídio. Então, o Brasil precisa olhar o que São Paulo faz para a redução dos crimes contra a vida e multiplicar, porque é um case. Se o Brasil tivesse a taxa de homicídio que São Paulo tem, nós seríamos um país muito mais seguro. Mas vou te falar uma coisa, eu acho que isso passa muito também pela qualidade das nossas polícias em São Paulo. Pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de São Paulo, e que infelizmente, apesar de ter uns excelentes números aí que você está trazendo em relação ao número de crimes, as polícias no ranking em comparação com os estados são as menos pagas, as com salários mais baixos, né, Raquel? São. Tem essa questão também. Elas ainda figuram, por mais que o Tarcísio tenha já de imediato, no primeiro ano, dado um aumento significativo, ainda a Polícia Civil e a Polícia Militar figura, e a Polícia Penal figura no ranking entre as últimas colocações como as piores polícias pagas do Brasil. Então é necessário, sim, urgentemente reestruturar essa deficiência que a gente viu na segurança pública. E aí tem o argumento de que que recebe mais baixo, né, tem um dos piores salários, porque aqui em São Paulo tem muitos policiais, naturalmente, na comparação com outros estados. Mas eu vou falar que já está diminuindo mesmo, viu? Mas tem o argumento contrário, que é o seguinte, é claro, tem muitos policiais, mas por outro lado tem a maior arrecadação na comparação com os estados. Então, o estado superavitário aí nos últimos governos, né, ou seja, com dinheiro no caixa, poderia olhar um pouco mais para a situação do agente policial que entrega esses números bons aí da segurança, né, Diogo? E tem mais ainda. O custo não pode servir de desculpa para não trabalhar bem na segurança de forma alguma, porque é a função número 1 do Estado. Sem segurança, nenhuma das outras coisas funciona bem. Como é que você pode ir para uma escola se não tem segurança na escola? Como é que você pode trabalhar se não tem segurança no caminho? A segurança é fundamental. Não há desculpa para não gastar aquilo que é necessário para a segurança, para ter os presídios que precisa ter para colocar todas as pessoas, para que a gente possa andar tranquilamente na rua. Não tem, e acho que também não vale fazer essas comparações com o Brasil, porque, como bem disse a Raquel, homicídio não é latrocínio. Latrocínio, no fundo, para nossa linguagem, é homicídio, porque o latrocínio é rouba para depois matar. Então não cai na lista dos homicídios. A gente tem em Washington muito mais briga de gangues, então aí é uma taxa mais alta de morte entre eles. Mas aqui no Brasil a gente tem das taxas mais altas do mundo de pessoas que são mortas por causa de um celular, por causa de uma bolsa, por causa de muito menos. E a gente precisa acabar com isso, porque pode ser melhor do que outros estados, mas eu quero ser dos melhores do mundo. Chega da gente se satisfazer com ser menos ruim.
E segurança pública é um tema que vai entrar nessa campanha de 2024 em todos os lugares, apesar de ser dever do Estado. Muitas cidades, como é o caso da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e outras metrópoles, tem a Guarda Civil Metropolitana, que pode contribuir muito, principalmente com essa sensação de segurança que a população tem. Agora, um dado que eu acho que é importante aqui, que a gente talvez não tenha comentado nessa questão da segurança, é o crescimento exponencial dos crimes cibernéticos, dos crimes digitais. Como o Diogo falou aqui, há uma migração da criminalidade. Não é diferente no universo digital. São criativos, né? Eles são muito criativos e na área digital eles estão avançando de 23 comparado a 22, é um crescimento de mais de 78% nos crimes digitais. A galera tá caindo nos crimes digitais. Usando deepfake, né? Usando muito do deepfake. Não só em crimes patrimoniais, né? Que eles fazem transações fraudulentas, mas para abocanhar, para pegar como isca as possíveis vítimas e ali, de forma real, deixa essas vítimas encarceradas e praticam ali o sequestro relâmpago. O senhor falou aqui brincando sobre o negócio do crime do Tinder e tal, não sei o quê, mas é real. Ou seja, a malandragem tá usando cada vez de artifícios novos para poder cometer crime. E agora com esse negócio Bobo é o cara de 70 anos achando que uma menina de 20 tá interessada nele e o cara vai lá na Zona Leste, desce do carro pra tocar a campanha da casa da moça. Não, mas também não dá pra criminalizar a vítima, né? A pessoa tem que ter o direito de usar o aplicativo que quiser e Não, mas eu sei, mas na rua. mas tem que ter o bom Precisa aprender. senso. Mas você veja, por exemplo, Tem que olhar no espelho, né, o senhor? Quantas... Espelho. Muitos celulares Mas aí hoje eu vou são falar- rastreáveis. É muito comum uma pessoa ser furtada, ela vai lá, ela sabe aonde está o celular furtado dela, avisa a polícia, mas a polícia não age no momento Mas é exato. que o- Prenderia no flagrante. Rua A gente Guaianazes. Você vai na Rua Guaianazes, você Acabou, Não precisa ligar pra Tem um polícia, não. Liga pra mim. Acabou. Rua Guaianazes. Pois é sabido o endereço muitas Não, mas vezes aquela da onde tá o célula crime. ali foi bem saturada. Ah, foi? Mas assim, ainda no ensejo, os homens, eles têm um ego superlativo. Os homens, eles se olham no espelho, eles se Autoestima, olham né? com uma autoestima elevada. Vocês têm que ensinar pra mulherada. Então, quando uma bonitona, Miss Brasil, Miss Universo, vai lá paquerar na internet, o homem é uma presa fácil, porque ele se acha realmente de forma superlativa o bonitão. Ô Raquel, da mas parada. teve uma brasileira que deu dinheiro pro Ken Reeves, que namorava com ele aí, virtual, há um tempo. Isso tem acontecido também. Deu não, mas aí- R$2.500 aí. Mas aí é Então virtual, tem mulher. Mas aí é virtual com o tempo. A mulher, isso aí é comprovado. A mulher, quando vítima de crimes assim, do Tinder, etc., ela é mais vítima de um estelionato vagaroso, demorado. O homem não, de imediato ele acha que é bonitona, vai sair amanhã com ele. Verdade. O homem é vítima pela imagem, a mulher é vítima pela conversa. Tem essa diferença, Pela né? sedução, A sedução, pelo amor. isso. Tem que olhar no espelho, né, Wilson? O cara, como é que é? O tiozão. É que o ego do homem ali, Eu não né? falo tiozão, porque eu não tiozão. É verdade, porque a gente tem um achar que tiozão. ele tá Nada a ver com. falando- Nunca falei tiozão. Fulanizando, hein, Koba? Tá fulanizando. Não, vamos